se vocês procurarem definição de rock assim, cada canto tem uma definição. É uma música americana com influência dos negros e da própria harmonia dos europeus. Surge dessa mistura, né? Meados dos anos 50, começa a aparecer, começa a surgir esse termo rock, né? Que veio do blues, que veio do gospel, dos cantos de lamentações, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de clássico, seja lá de qualquer coisa, no caso hoje em dia do rock, então já é uma coisa que se tornou aceita de alguma forma, né? Que tipo, já faz parte daquilo, da cultura e etc. Mas o rock, quando surge, ele era tão discriminado como o funk carioca, por exemplo, hoje em dia. Entendeu? Se vocês voltarem assim para década de 50 e visse assim, declarações de pessoas sobre o rock, era muito parecido com o que o pessoal fala do funk. E aqui tem uma frase do Frank Sinatra em 1958. Perguntaram para ele sobre o rock, né? Olha só o que ele fala. Rock and roll é a mais brutal, feia, desesperada e viciada forma de expressão que eu já tive o desprazer de ouvir. Ele é escrito e cantado na maior parte por estúpidos e cretinos e por meio de suas reiterações imbecis e letras hipócritas, obscenas, na verdade sujas. O rock and roll consegue ser a música marcial para todo delinquente de costeleta da face da terra. A minha costeleta aqui, né? Entendeu? Então, tipo assim, isso é o Frank Sinatra falando sobre o rock, né? Quais os temas principais tratados pelo rock? O rock tem dois... O rock, de uma forma geral, generalizando, ele vai ter dois grandes temas. O amor é o primeiro. Sim. Rebelião, manifestações, blá blá blá, porque o rock é transgressor, né? Então é engraçado, porque aí quando o rock surge, ele surge com Fats Domino, com Chuck Berry, Little Richard, Bill Haley. Esses caras são os primeiros, assim, são os primeiros caras que alguém fala, esses caras aqui são rock. Para quem toca um pouco e para quem tem um ouvido para perceber, tá? Johnny B. Good é um dos... ali, tá naquela faixa, tá? É de 53 a 55, mais ou menos, é isso aí. Das músicas que começam a aparecer e que é classificado como rock, tá? Para quem tem um pouco de ouvido, para quem toca, para quem já escutou, é blues, entendeu? Só que com uma pegada um pouquinho mais acelerada, né? Tipo, começa a ter umas baterias mais marcantes, né? Nessa época é muito comum baixo acústico, praticamente, assim, todas as bandas eram baixo acústico, porque o baixo elétrico nasce em 59. Então, de novo, falando num contexto histórico, não tem como aqui ter alguém com baixo elétrico, né? Isso era rock. Né? Tem um cara com baixo acústico, quer ver? Ó, instrumento de sopro que era muito comum, que eles estão vindo de outros tipos de sons, então sopro tinha pra caramba e baixo acústico. Essas bandas, Fat Domino, Chuck Berry, Little Richard, ali 53, 55, tá? E aí o americano, que sabe ganhar dinheiro, começou a falar, pô, gente, isso aí tem potencial, a gente tem que trabalhar nisso aí, a gente tem que fazer alguma coisa disso daí. Então, em 56, vem o Elvis e começa a vir uma galera junto, mas com essa história de tipo, o cara branco que veio depois, bonito e ali, etc., feito para aparecer assim, né? Para tornar mais... palpável, mais pop isso, tá? Mais vendável. Essa geração, tipo, ele era ator de Hollywood e tal, então, tipo, tem todo um pacote em volta.
Aí, tipo assim, no final da década, nem final, tipo 50 e pouco tal, aí começa a chegar na Inglaterra, que você estava falando ali, né? Tipo assim, esse intervalo é muito curto, assim, uns 3 anos e já tá lá, né? E aí, no final da década de 50 já começa a surgir ali, assim, umas bandas que viraram mega clássicas, assim, tipo Beatles, Stones, né? E aí eles voltam para os Estados Unidos, reinfluenciando o próprio Estados Unidos, né? Eles começam a trabalhar nas músicas, começam a quebrar um pouco essa mesmice, entre aspas, dessa progressão de blues, né? Se vocês pegarem historicamente os discos cronológicos dos Beatles, vocês vão notando que vai mudando de um disco para o outro. Vocês pegaram o primeiro disco dos Beatles e ouvir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, vocês notam diferença de som. No começo tava tipo bem meio que blues, assim, daí no final... Porque tá saindo disso. Porque tá saindo disso, né? Eles, os Beatles, estavam fazendo coisas que ninguém fazia, né? Isso em 1964, né? Porque de 64 para frente virou aquela febre, né? Que tipo assim, se for falar de música, for falar de rock, é quase que só Beatles e Stones e vai ter alguma coisa aqui e ali, mas muito menos, porque tinha isso, tipo, essas bandas eram pinçadas no meio das pessoas, era uma dificuldade absurda gravar um disco, era absurdamente caro gravar um disco, né? E hoje em dia, eu posso fazer um disco de graça na minha casa. É engraçado isso aqui, década de 60, a guitarra começa a ganhar muita importância no rock, que até então era mais um instrumento, na hora do solo ia lá e tal, mas naquela época ali, Presley não é sinônimo de guitarra, né? Até Beatles, assim, não é exatamente sinônimo de guitarra, mas daí pra frente começa a ser. Começam a aparecer os grandes guitarristas, o Eric Clapton no Cream, né? Quem? O Jimi Hendrix com The Experience, né? A guitarra começa a tomar muita força ali no final da década de 60, né? Quando você chega no Woodstock, guitarra para tudo que é lado, né? Em 69, tá? O Led Zeppelin grava o primeiro disco deles. De novo, controvérsia, eu pesquisei pra caramba e não consegui encontrar. Tipo, que eu já escutei falar que a primeira vez que o termo heavy metal aparece é pro primeiro disco do Led Zeppelin, entendeu? Mas tem várias versões, tá? Aí tem um jornalista, não sei das quantas, que é ele que diz que falou, que é não sei o que lá, entendeu? A primeira música que tem no disco do Zeppelin aqui, pra época ela era tão pesada, 69, tipo o próprio nome, Led Zeppelin, e a própria capa, tem uma história que é o baterista do The Who que fala, cara, o som de vocês é muito pesado, mas flutua. O Zeppelin, entendeu? Exatamente. Porque, de novo, contexto histórico sempre, entendeu? Isso era ultra pesado. Isso aqui... já é completamente diferente do Little Richards, daquela galera lá, né? Black Sabbath, Zeppelin e Deep Purple são considerados os pais do heavy metal. Aí depois vocês vão, calma aí, mas eles são heavy metal, não são? Depois a gente dá um outro bate-papo só pra isso. Eu li a biografia do Ozzy, aí o que acontece? O Ozzy escuta esse disco e ele fica impressionado, fala, cara, que troço pesado do caramba. Aí o Tom Iommi, guitarrista, não, a gente vai fazer mais pesado. A única preocupação temos que ser mais pesado que o Zeppelin, entendeu? Por quê? Temos que continuar sendo transgressor. Todo mundo que a gente está falando tem a transgressão. Se eu fizer uma banda e tocar isso aqui hoje, primeiro que isso é rock clássico, tipo assim, entendeu? Não tem esse apelo, né? Mas tem isso. O Ozzy ficou impressionado quando escutou esse disco e o Tom Iommi falando, não tem problema, a gente vai ser mais pesado ainda. Então quando eles vão, a única preocupação que eles tinham é ser mais pesado. Black Sabbath, Deep Purple também vai estar nessa onda,
né? Nesse tipo de som já fica completamente diferente as músicas do que era rock. Isso aqui não tocava na rádio, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje você pode ligar, a rádio 9 horas da manhã tá tocando, você toma um café feliz, oh, que legal, Ozzy, Black Sabbath. Dessas bandas, começa a vir as bandas mais pesadas, tipo AC/DC, Motorhead, né? O negócio começa a ficar mais pesado. E aí tem um lance de tipo assim, toda banda que aparece tem uma transgressão, tem alguma coisa, né? E tem uma história de meio que querer ser mais pesado. Todas essas bandas que a gente tá falando, quanto mais pesado vai ficando, mais chama atenção. Década de 70, final de 80, começa a vir bandas mais pesadas, né? Que surge esse pessoal que a gente tá falando, Iron Maiden, Scorpions, Def Leppard, Motley Crue. Todas elas, se a gente for olhar, elas têm algumas semelhanças. Motorhead, Judas Priest e tal, eles têm algumas semelhanças sobre isso, né? Na década de 80, as bandas começam a afinar os instrumentos, uma afinação mais baixa para ficar mais pesado ainda, né? Eu não sei se alguém não toca aqui para não entender o que eu estou falando. Mas tipo assim, quanto mais grave um som, mais pesado, mais soturno ele ficaria. Começa a vir um monte de banda afinando meio tom abaixo. Tipo, na década de 90 já vai ter a galera tocando um tom abaixo fácil. Hoje em dia tem uns caras tocando com guitarra de 7 cordas que já tá 2 tons e meio, se eu não me engano, abaixo, e o cara ainda afina um tom abaixo, entendeu? Então, tipo assim, aquele negócio assim que você sente a deslocação assim, do ar, mas você não escuta mais nada. É uma massa sonora te empurrando, né? O Metallica também é isso. Tipo, quanto mais pesado, assim... O pessoal já estava numa história de um peso, né? Que eles falaram, não, a gente tem que ser mais podre ainda, sabe? Tem que ser mais rápido e tal. E vem o thrash metal. Junto com eles, tem o que ficou conhecido como The Big Four. Que é o Megadeth, o Metallica, o Slayer e o Anthrax, né? E aí tipo, tinha esse tipo de coisa. O Megadeth queria ser superior tecnicamente do que o Metallica. O Anthrax queria ser mais pesado, misturava umas coisas. O Slayer queria ser a banda mais rápida do mundo. Tanto é que tem um gênero que não perdurou assim ali na década de 90, que vem com essa mesma galera, que é speed metal. Que é porque vai virando um zilhão de coisas, né? Mas o speed metal é isso, é tipo assim, quanto mais rápido melhor. Depois daí aparece bandas tipo Guns N' Roses, que é quase que como se fosse um progressivo, só que pesado pra caramba. Esse disco, o próprio Lars do Metallica, quando escuta, ele fica impressionado. Por quê? Não pela rapidez da música nem nada, mas é ó a capa que os caras fizeram. Era tipo a capa que a gente queria fazer e não deixaram fazer, né? O cara fala palavrão pra caramba, tipo, no show, joga microfone no outro, não sei o que o Axl sai na mão com o cara na plateia, tipo assim, é meio punk, é meio suicida a parada, né? O Guns é uma banda que toca meio tom abaixo, né? Mas tipo assim, o Guns conseguiu, mesmo com esse peso, mesmo com tudo isso, eles conseguiram ser populares pra caramba. Porque na década de 80 começa a MTV. Então tudo que não podia tocar na rádio, tocava na MTV. De novo, transgressão, tem que encontrar um outro caminho e tal, né? E é muito engraçado, porque depois disso, a banda que aparece assim, e que pra mim é um caminho meio contrário disso daqui, é o Nirvana. Kurt Cobain é de uma cidade de 16.600 habitantes. É de uma rocinha, né? Vamos falar carinhosamente. Uma roça qualquer, sem internet, né? O baixista deles, o Chris Novoselic, que era descendente de croata com quase 2 metros de altura. Então você imagina, uma cidade do interior, um descendente de croata, tipo 2 ETs andando na rua, para fazer o som que eles foram fazer depois. Porque ele vai compor os primeiros punk dele
e ele nunca ouviu os originais. Então eu acho que deve ser assim. Porque ele lia que berro, que não sei o que, blá blá blá. Ele fazia isso nas músicas dele, né? Só que as progressões harmônicas não tem nada a ver com o que as bandas de punk faziam. Porque, por exemplo, você pega uma música do Ramones, É só 3 acordes, melodia mega simples, acabou a música, né? Aí o Kurt Cobain nunca tinha escutado isso. Aí ele berra pra caramba, ele toca qualquer progressão que não tem nada a ver com isso porque ele não ouviu, e as melodias que ele faz são extremamente melódicas, né? Qualquer música do Nirvana, tirando o berro, tirando a estética, tirando tudo por trás, isso é melódico pra caramba. Isso podia ser o Frank Sinatra que xingou os roqueiros no começo cantando, né? Em 96, o Herbie Hancock, que é um pianista de jazz, grava um disco chamado New Standards of Jazz. Ele grava essa música. E os jazzistas que são bem puristas, né? Ah, como é que você grava um negócio desse? Ele fala, cara, olha a melodia disso. Só para terminar, às vezes a gente escuta uma música 1, 2 vezes e descarta a música, né? Se a gente quer entender um pouco das coisas, a gente tem que escutar um pouco mais, tem que tentar entender um pouco mais. Muitas vezes eu escuto uma coisa que eu não gosto de cara, mas eu estou tentando colocar num contexto histórico, tentando ver alguma coisa diferente, né? A percepção da música, como tem naquele livro lá que eu falei, depende de vários fatores, depende de você conhece música ou não, né? Para você fazer uma análise técnica ou não. Eu tenho um amigo que ele tem uns 60 anos, que ele não toca, mas quando eu era novo eu ia na casa dele, ele tinha uma discografia absurda, assim, sabe? Tipo, até hoje eu brinco com ele, eu fiz faculdade de música, comecei mestrado em composição, mas eu falo que ele era a minha faculdade. Eu aprendi muita coisa com ele e ele não tocava nada. Por quê? Porque como ele não tocava, ele também pode perder mais tempo pesquisando, né? Então, com certeza, tem muita coisa que eu não conheço, que eu não sei, entendeu? Porque eu também sou músico, então você tem que ficar 200 horas lá aí tocando aquele negócio, né? Mas pelo menos assim, a ideia era dar esse apanhado e tipo assim, se a gente forçar a barra, o Chuck Berry e Nirvana é a mesma coisa. Se a gente forçar a barra, todo mundo na sua época está transgredindo, entendeu? Está apresentando alguma coisa nova, sabe? Está fazendo alguma coisa diferente. Se a gente continuar daí para frente, que daí para frente no final da década de 90 começa a aparecer, sei lá, White Stripes, Linkin Park, System of a Down, aí vai vindo outras coisas e tal. Todo mundo apresenta alguma coisa diferente, assim, de alguma forma, né? E eu acho que é tudo válido. Algumas coisas a gente vai gostar mais do que outras, normal, né? Mas a minha ideia era essa, assim, era dar essa espinha dorsal para tentar entender um pouco mais dessa parte histórica, ok? Então, até outra vez, se houver. Obrigado.